Então vamos para a pergunta aqui. Tem um debate de um judeu com um cristão e ele fala que não tem como Jesus descender, né, pelo ventre de Maria, né? Não tem como ele ser contado ali como a sua descendência pelo ventre de Maria. Eu já acho isso um absurdo. Mas eu acho um pouco de hipocrisia. Por quê? Porque os judeus conhecem muito bem as escrituras. E toda a exigência que se tem por nascimento de Jesus tem que se ter por nascimento do Mashiach, já que eles não aceitam a ideia de que o nosso Jesus ele é o Messias. Então, se eles esperam um Messias, que não é o nosso Jesus, ele tem que cumprir as mesmas profecias das escrituras que eles cobram do nosso Jesus. Tá? Então vamos por parte. O profeta Miqueias, que é um profeta dos judeus, ele diz no capítulo 5 que o Messias nascerá em Belém Efrata. Tá? E ele também diz que o Messias é desde os tempos da eternidade. Essa citação também está no Salmo 110, quando você vê lá no hebraico, Jesus ele usou esse critério em Mateus 22:44, disse que Davi, pelo Espírito, chamou o Messias de Senhor. Então Jesus ele fez uma pergunta aos fariseus de quem eles achavam que o Messias era filho. E aí responderam de Davi. Aí Jesus fala, mas como ele chama de Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. No hebraico, os dois senhores ali, se você acha que não é necessário, tem que entender no hebraico ali. O primeiro senhor Adonai, que significa Deus, o segundo Adoni. O primeiro senhor é Javé, o segundo significa Adoni. Então você percebe que não é o mesmo senhor. Um é o Deus Todo-Poderoso e o outro é um outro senhor. E mais abaixo você tem dizendo que Deus jurou que esse outro senhor seria sacerdote da ordem de Melquisedeque. É um título nitidamente do Messias. E Jesus disse que Davi falou pelo Espírito Santo isso, né? Ou seja, o Salmo 110 é um salmo de Davi, um salmo inspirado por Deus. Mas se você pegar só Miqueias 5, você tem algumas questões. Por exemplo, eu não sei se quando Miqueias profetizou, né, o profeta dos judeus, que o Messias nasceria em Belém Efrata, se a localização dessa cidade, né, geograficamente, existia na época. Mas eu não sei se o profeta está nos dizendo que o Messias vai nascer exatamente no momento em que aquela cidade recebe esse nome. Porque a cidade de Belém, a gente nunca sabe o que significa Efrata. A gente nunca sabe em que situação a cidade chamou-se desse nome. Belém a gente sabe, Efrata a gente não entende. E no texto está lá Belém, Ifim, Efrata. Né? Então, a gente tem que entender o seguinte, se o profeta está dizendo para a gente que ele vai nascer exatamente quando a cidade tiver esse nome, porque a gente tem que analisar que se quando ele disse isso, se aquela cidade realmente tinha algum nome ou se ela era só uma extensão de terra vazia, né? Então, se ele está dizendo que o Messias tem que nascer em Belém Efrata, ou seja, quando a cidade se chamar com esse nome, não há possibilidade de nascer outro Messias. Por quê? Porque essa cidade foi destruída desde o primeiro século, você tem ainda Belém e tal, você tem algumas questões ali que você não... Você tem em Belém, você tem... Então o Mashiach teria que nascer exatamente ali. Então a questão da herança por ventre, não tem lógica, porque é impossível o Messias nascer de um pai terreno. Primeiro que ele é o filho de Deus, né? Você tem lá no Evangelho de Daniel, no livro de Daniel, né? O Evangelho de Daniel, o livro de Daniel, ele falando de um Deus que dá glória a um homem, né, que chama o Filho do Homem, e Jesus sempre faz essa referência ao Filho do Homem, colocando para ele sendo o Filho do Homem, né? Então você vê Deus dando glória e dizendo que o reino daquele cara seria eterno, e você vê o cristianismo aí, até os confins da terra ainda existe, né? 3 religiões abraâmicas, 3 religiões que seguem. E a gente considera o Messias como sendo o herdeiro do trono de Davi, aquele que o reino é eterno, não terá fim. Então, você percebe que se ele é desde o tempo da eternidade, como ele vai nascer de um pai terreno? Não tem lógica isso. Então, essa ideia de querer atribuir a Jesus o mesmo que se atribui a um ser humano comum, de que ele tem que respeitar as linhagens humanas, não faz sentido.
porque ele é desde a eternidade. E se ele é desde a eternidade, ele já existe antes de vir ao mundo. Miqueias 5, capítulo 5, versículo 2 em diante, ali você vai ler isso. Então ele nasce em Belém Efrata e ele é desde a eternidade. Ou seja, por isso que muitos não entendiam muito bem sobre o Messias. Por quê? Porque eles falavam assim, não é esse daí o filho do carpinteiro? Não estão entre nós, seus irmãos? Primeiro que quando Jesus nasce, houve a perseguição de Herodes, há a fuga para o Egito, onde Maria é sustentada com ouro, incenso e mirra, que os magos levaram, e cumpre-se a profecia do Egito, chamei o meu filho, também é um cumprimento da profecia. Só que as pessoas dizem que os escritores, os judeus, né, daquela época, estão adaptando as coisas para se chegar e aplicar a Jesus. Eu acho que se eles fossem fazer isso, eles adaptariam muito bem, porque o Salmo 22 tem 3 referências ao Messias, que pelo menos eu consigo enxergar das mais simples. O clamor dele na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? As mãos e os pés transpassados, e a sorte sendo lançado sobre sua túnica, que era toda costurada, possivelmente Jesus foi crucificado nu, e repartiram as vestes, né? Reparte as vestes, a túnica, como era toda costurada, eles lançam sorte. Isso está profetizado no Salmo 22. Que não é só cântico, como as pessoas dizem, porque o próprio Messias, o próprio Jesus, em Mateus 22, 44, diz que Davi falava pelo Espírito, né, nos Salmos. Então, a gente tem essa questão aí. Como que ele pode ser do tempo da eternidade e ele tem um pai terreno? Então, a ideia dele nascer do Espírito Santo ou de alguma manifestação divina em uma mulher que o texto não diz que é virgem, como Mateus disse, mas que também não dá, se você pegar os estudiosos, também não dá nenhum argumento para dizer que a moça não era virgem, porque a virgindade era uma coisa comum, as mulheres judias casam com 12, os homens com 13 anos, então a virgindade era uma coisa comum na época. Então ali o profeta diz que ia dar um sinal, e esse sinal diz que o cara seria príncipe da paz, pai da eternidade, são qualificações de uma pessoa que não é um ser humano comum. E eles querem adaptar o nascimento de Cristo a uma pessoa comum. Não tem como adaptar. Jesus era um homem que veio constantemente em oração, constantemente em jejum. Era um cara que realmente vivia o consagrado e nunca pecou. Ele não está dentro da esfera do pecado, da natureza do pecado adâmico. Então é rebaixar muito. O próprio Messias judaico, ele tem que ter esses atributos, igualzinhos que eles cobram da gente. Valeu, galera.